Olá, queridos alunos, bem-vindos a mais uma videoaula de Geografia. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre estrutura fundiária brasileira. Bom, quando pensamos em estrutura fundiária, estamos falando da maneira como os imóveis rurais estão organizados. Isso diz respeito ao número de propriedades, ao tamanho dessas propriedades, à distribuição social dessas propriedades, de acordo com a história daquele lugar e com as leis que foram criadas pelo Estado. Beleza? Então, a gente pode dividir esses estabelecimentos rurais de acordo com o seu tamanho. Segundo o INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, os estabelecimentos rurais podem ser divididos em pequenas propriedades, que têm entre 1 e 4 módulos rurais, médias propriedades, que possuem entre 4 e 15 módulos rurais, e grandes propriedades, que são superiores a 15 módulos rurais. Bom, você deve estar aí se perguntando, mas o que é que significa um módulo rural? Bom, um módulo rural pode variar entre 5 e 110 hectares de acordo com o município. Cada município vai definir o que é um módulo rural. No caso do município de São Paulo, cada módulo rural tem 5 hectares. E, para quem ainda não sabe, 1 hectare é o mesmo que 10.000 metros quadrados de terra, certo? Outra maneira de classificar as propriedades rurais é de acordo com a forma de trabalho predominante nelas e o objetivo da sua produção agrícola. Então, a gente pode dividir as propriedades em minifúndios, que são pequenas propriedades rurais. Geralmente, o tipo de trabalho encontrado nessas propriedades é a mão de obra familiar. Essas propriedades têm menos de um módulo rural e elas representam a maior parte dos estabelecimentos rurais do Brasil. A maior parte das propriedades no Brasil são minifúndios. E também temos os latifúndios, que são grandes extensões de terra superiores a 15 módulos rurais e monocultores, ou seja, produzem um único tipo de produto agrícola, geralmente voltado para o mercado externo. Então, esses produtos vão ser comercializados com outros países. Bom, pessoal, eu entrei aqui no site do IBGE para a gente dar uma olhadinha no último censo agropecuário que foi realizado em 2017. Esse estudo traz para a gente bastante informação sobre a estrutura do campo. Vamos ver aqui quanto à agricultura. A gente pode ver que a soja tem o maior valor de produção do Brasil. Vamos ver mais. Então, entrando aqui, a gente pode ver por lugar e por produto. Vou colocar a soja, já que é a nossa maior produção. Vamos ver quais são os estados que mais produzem. Temos aqui Mato Grosso, o maior produtor, seguido do Rio Grande do Sul, em terceiro lugar o Paraná e em quarto lugar o Goiás. Depois, a cana-de-açúcar. Vamos ver quais são os estados que mais produzem. Temos aqui São Paulo, maior produtor, seguido do Goiás, em terceiro lugar Minas Gerais e em quarto o Mato Grosso do Sul. E aqui a gente consegue ver todas as outras culturas, feijão, laranja, mandioca, só vocês colocarem aqui.
Vamos voltar. Aqui, quanto à pecuária, o nosso maior rebanho é o rebanho de galináceo, ou seja, galinhas e frangos. Vamos ver a produção bovina de carne. Os estados que mais criam bois. Temos aí Mato Grosso, Minas Gerais e o Mato Grosso do Sul. Quanto aos produtores rurais, essa aba também é muito legal. A gente tem aqui, ó, o número de estabelecimentos agropecuários por sexo. Então, só 19% das propriedades pertencem às mulheres, enquanto os outros 81% pertencem aos homens. E o número de estabelecimentos agropecuários por sexo e idade do produtor. Como a gente pode observar, a maior parte dos proprietários são homens e têm mais de 45 anos. Ó, aqui a gente consegue ver a escolaridade. Nunca frequentou uma escola. Quase 16% dos proprietários nunca frequentaram a escola. Vamos ver quem tem curso superior. Só 5,5% dos proprietários rurais possuem curso superior, fizeram faculdade. Aqui, quanto à cor, a maior parte dos proprietários são brancos, seguidos dos pardos. Em terceiro lugar, temos os proprietários pretos, 8,3%. Certo? Aqui a gente consegue ver os empregados, o pessoal ocupado. E os estabelecimentos? Temos aí a utilização das terras. 45% são pastagens usadas para a criação de animais. 29% são florestas, áreas de reservas. 8% tem outras utilidades e 18% são destinadas às lavouras, à plantação de algum gênero agrícola. Certo? E aqui, as áreas que são usadas para lavoura, 88% são temporárias e 12% são permanentes. Aqui para as pastagens, para as florestas, a gente consegue ver qual a área de floresta plantada, né, 9%. As florestas naturais representam 18%. E as áreas de preservação, as reservas ambientais, 74%. Aqui, as técnicas de cultivo, isso é bem legal. Usam adubo, né? Então, 58% não fazem adubação, não repõem os nutrientes do solo, enquanto que 20% fazem adubação química, 12% fazem adubação com adubos orgânicos e 11% com compostos químicos e orgânicos. O uso de agrotóxicos. 65% dos proprietários não utilizam agrotóxicos, enquanto que 32% utilizou e 3% usa, mas não precisou utilizar. E aqui a gente tem os tipos de cultivo. Cultivo convencional, 45% das propriedades. Cultivo mínimo, 36%, e plantio direto na palha, 19%. A gente vai falar mais sobre esses sistemas de produção agrícola nas próximas aulas. Aqui a gente também consegue ver, ó, quem usa trator, quem usa colheitadeiras, o número de máquinas por propriedade, tudo, tem todas as informações.
Quem teve financiamento, fez empréstimos. Tá bom, gente? Então, ó, deem uma olhadinha aí no site do IBGE para procurarem mais informações sobre esse censo. Tem gráficos muito legais, tá bom? E para a gente arrematar a aula de hoje, vamos falar um pouco sobre a importância das atividades agropecuárias para o Brasil. Como nós vimos lá no início do ano, a economia do país está dividida em 3 setores. O primeiro setor diz respeito às atividades ligadas ao campo, à agricultura, à pecuária, ao extrativismo, à coleta vegetal. No caso do Brasil, em 2019, o primeiro setor produziu 6,2% de toda a riqueza gerada, né? 6,2% do PIB do país. As atividades ligadas ao segundo setor, a indústria, a construção civil, representaram 20,3% de toda a riqueza gerada em 2019. E o terceiro setor, as atividades de comércio e serviço, representaram 73,5% de toda a riqueza, de todo o PIB produzido em 2019, certo? O Brasil, ele tem uma dependência muito grande desse primeiro setor. Essas atividades ligadas à agricultura e à pecuária são uma grande fonte de renda para o nosso país, certo? A maior parte da nossa produção agropecuária é voltada para o mercado externo. A gente vende para os outros países grande parte dos produtos agrícolas produzidos aqui dentro. Esses produtos agrícolas que são comercializados internacionalmente recebem o nome de commodities, como por exemplo, o milho, que pode ser usado para produzir etanol, a soja, a cana-de-açúcar, o que mais? O café, a laranja, todos esses produtos que são vendidos e comercializados com outros países recebem o nome de commodities. Bom, a grande questão de ter uma dependência do primeiro setor da economia é que esses produtos agrícolas, eles não possuem um grande valor agregado, né? Eles não valem tanto dinheiro quanto um produto produzido pela indústria. Então, né, tem essa questão dos produtos primários terem um baixo valor agregado. Outra questão importante é que nós ficamos mais sujeitos às condições climáticas, às intempéries da natureza, não é? Se você tem um momento de seca prolongada ou chuvas desreguladas, tudo isso pode interferir na sua produção, na safra e gerar prejuízos econômicos para o país. Beleza, gente? Então, por hoje é só. Eu vejo vocês na próxima aula. Beijos, até mais!